Boa noite, primeiro ano. Vamos lá para a aula 2? A aula 2 vai falar sobre democracia. Então, por favor, essa aula já está resumida para vocês e foi enviada uma apostila da Secretaria Estadual de Educação e essa apostila vai complementar o conteúdo com exercícios. Eu estou dando um alô para que você pegue o conteúdo de forma bem dinâmica. Preste atenção. Olha só, a palavra democracia, de repente você não mensura o quanto ela é importante para você. Mas ela é, porque você muitas vezes já pratica ações democráticas e não sabe que tudo isso é democracia. Primeiramente, eu vou falar para vocês, né? Liberdade, eu vou falar a palavra sobre a palavra liberdade. Liberdade é o princípio da democracia, né? Ser livre. Todo mundo, geral, gosta de ser livre, né? Gosta de ir e vir, gosta de passear. Só que não é aquela liberdade sem limite que nós podemos viver, né? Toda liberdade tem suas restrições, porque existe o outro que precisa ser respeitado. Ou seja, algumas questões você já pratica. Eu percebo que tem alunos que participam já de grêmios estudantis, tem professores que têm sindicatos, pessoal da obra tem sindicatos, da construção civil, enfim, os médicos têm sindicato dos médicos, as pessoas já participam de instituições que a defendem, né? Isso é democracia. O que mais também pode ser democracia? Uma questão muito importante. Tem alunos que aos 16 anos já votam, mesmo o voto sendo facultativo. Isso é uma ação democrática. E aos 18 é obrigatório. A democracia do Brasil simplesmente é denominada de democracia indireta e representativa. Por quê? Porque nós, que somos cidadãos brasileiros, nós, através do voto, elegemos nossos candidatos, correto? Elegemos. De que forma esse candidato chega ao poder? Ele chega ao poder porque o povo, né, uma coletividade, percebe as suas características, né, vê a vida do candidato e o escolhe para representá-lo. Tá ok? Com o seu voto, você lembre uma coisa, que você pode escolher um representante que vai falar por você. Você não pode ir lá dentro e falar, né? Mas ele foi eleito por você, ele vai falar por você, certo? Agora, de onde surge essa palavra democracia? Como que no Brasil chegamos então com esse estilo democrático? É fácil e perceptível, porque um país... quando eu falei assim, a liberdade, eu citei para vocês, é o princípio da democracia. Até 13 de maio de 1888, no caso hoje é 13 de maio, é comemorada a libertação dos escravos, nós não podíamos dizer que tínhamos uma liberdade total. Por quê? Porque a população negra era escravizada. A sua liberdade era restrita. A sua liberdade era o quê? Limitada. Existiam donos que o manipulavam, né? Que existiam donos desses escravos, né? Que conduziam a vida deles. Então, não existia uma liberdade total. Hoje, sendo negro, né? Não tem mais a questão da escravidão. Nós temos, obviamente, o preconceito, que são vestígios da escravidão. A democracia, ela coloca o cidadão, né, para poder o quê? Manifestar, para que ele possa falar, o livre-arbítrio, para que ele possa ter os direitos assegurados, mas ele também tem que saber os seus deveres, que são as suas obrigações. Mas a palavra democracia, ela vem do um termo grego, né? Ela surgiu na Grécia em 510 a.C., né? E ela surgiu um termo grego chamado demo, que é povo, e kratos, que é poder, governo, ou seja, governo do povo. É o povo que participa da vida política. Só que em Atenas, o regime democrático era bem diferente do que é hoje no Brasil, na contemporaneidade. Por quê? Porque em Atenas somente eram considerados cidadãos aqueles filhos de pais atenienses. Sua mãe e seu pai tinham que ter nascido, né, em Atenas para que ele se representasse como cidadão ateniense. Além disso, ele tinha que ter bens, tá? Ele tinha que ter bens, ou seja, ele tinha que ter benefícios que o assegurasse como sendo um cidadão e nascido em Atenas. Um grande diferencial também
que a democracia em Atenas é denominada de democracia direta. O Brasil é democracia indireta ou representativa. Em Atenas, no século VI, era a democracia direta. Por quê? Porque esses cidadãos, né, atenienses, que fazia parte de 1/10 da população ateniense, eles, além de ser considerados cidadãos, eles podiam participar diretamente da vida política, até de questões como criação de leis, condução da vida política de Atenas, eles podiam participar. E isso diferencia muito o que é uma democracia representativa e indireta do Brasil hoje e o que era uma democracia direta em Atenas no século VI a.C., certo? Então, preste atenção em mais um detalhe que eu vou falar para vocês. Todos tinham direito à palavra. Qualquer cidadão ateniense tinha direito à palavra, ou seja, havia uma igualdade entre eles. Mas em Atenas, onde foi criada a democracia, já existia uma exclusão. Por quê? 90% da população não participavam da vida política, inclusive mulheres, escravos e estrangeiros não participavam da vida política. A democracia chega em Atenas depois de muitas outras formas da condução da vida política de Atenas. Existiu a oligarquia, depois a aristocracia e, por último, a democracia, que vai instituir até um crescimento social, cultural e econômico para o território ateniense, que Atenas era uma cidade-estado da Grécia, tá ok? Essa foi a aula resumo, preste atenção, leia o texto e faça os exercícios. Um beijo para vocês.